tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Eu aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências, mais uma vez de volta e hoje aqui em companhia do professor Márcio Correia dos Santos, professor de filosofia, e vamos falar um pouco sobre filosofia, a física e a história, bem como também sobre geocentrismo e heliocentrismo. Professor Márcio Correia, muito bem-vindo. Olá, Manuel, tudo bem? Boa noite e muito obrigado pelo convite. Assim, né? Como eu já falei para você várias vezes, eu sempre gosto de ter justamente essa oportunidade de conversar sobre aquilo que a gente gosta, né? Porque a história, a filosofia, a história da ciência são coisas tão lindas e tão interessantes, não é? Então, quando nós temos sempre a oportunidade de conversar um pouco a respeito sobre isso, eu acho fantástico e eu só tenho a agradecer pelo convite. Tá certo? Beleza. Márcio, eu quero primeiro perguntar um pouquinho da sua formação, até porque eu costumo passar para os meus alunos os vídeos do meu canal, e eu quero te perguntar o que é que leva o jovem como você, em pleno século XXI, procurar cursar filosofia? Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Márcio Corrêa, eu sou daqui da Paraíba, da cidade de Esperança, e que fica pertinho a Campina Grande, não é? Em Campina Grande tem a Universidade Estadual da Paraíba, e eu sempre tive uma curiosidade em saber o que era filosofia, eu sabia que era uma coisa que pensava muito. Mas toda a minha vida eu sempre gostei muito de física, né? Eu tenho um tio que é formado em física e tudo mais, e quando eu era pequeno, eu lembro que um dos trabalhos da universidade dele, do curso, era justamente construir uma luneta. E eu lembro que com um cano PVC e algumas lentes, né, de óculos e tal e tudo mais. Eu lembro que eu fiquei encantado com aquilo. Eu lia os livros de física sem saber nada de física, mas eu gostava da parte da história. Eu fui criança lendo os livros de física do ensino médio, e foi uma coisa que sempre me encantou, assim, a questão do universo, a questão da natureza, sempre me encantou. E eu tinha uma certa vontade, né, de fazer vários cursos e tal, mas aí, tanto física quanto história, eu sempre gostei de assistir na TV Escola, né? Você bem lembra da TV Escola dos Sim. documentários que passavam na TV Escola sobre astronomia, sobre história da ciência, sobre biologia, sobre arqueologia, e eu amava todo esse universo, né? Então sempre tive essa curiosidade assim pelo saber científico. Mas, né, o curso da vida foi justamente me levando para filosofia. Eu caí de paraquedas no curso de filosofia, nunca tinha estudado filosofia na vida, né, no ensino médio, nunca tinha estudado, e eu acabei justamente entrando no curso, mas pensando, não, talvez qualquer coisa eu mude de curso, mas pelo menos eu estou no curso superior. Mas eu comecei a gostar, eu comecei que tem muito a ver com história, né? Porque filosofia, dizem, né, é a mãe de todas as ciências. Então ela, Isso. assim, tem muito a ver com história, tem muito a ver com física, tem muito a ver com biologia, com química e com as outras demais áreas, né, de dentro da própria filosofia, né, com ética e tudo mais, política. A filosofia, ela justamente, ela tem um alcance gigantesco, um alcance incalculável, né, que justamente nós podemos aplicar praticamente a tudo. E aí eu acabei gostando muito do curso de filosofia, e ao longo do curso, quando eu fui justamente pagando as cadeiras, né, eu percebi que alguns componentes tinham muito a ver com justamente questões sobre o conhecimento humano e questões sobre física e sobre ciência, né? Porque eu comecei a gostar tanto dessa área sobre a questão do conhecimento humano e eu vi, né, justamente que tinha muito a ver com a questão da própria base da ciência. E sempre eu gostei de ciências, né? Os documentários que eu assistia, Cosmos, né, pela Ó, é. TV. Esse daí é o fantástico, né? É o concurso aqui na, O no meu ponto programa. Cosmos é o ponto de partida para todo mundo, né? E aí eu fui crescendo, comecei a comprar os livros do Carl Sagan, né? E eu fui percebendo que eu gostava muito daquilo. E quando eu descobri na universidade, né, que existia um componente, uma área chamada epistemologia,
que vai justamente estudar a própria base do conhecimento humano, né? O que é o próprio saber humano, como nós podemos conhecer e como justamente todas essas questões estão atreladas a um conhecimento sobre o que é a ciência, qual o limite da ciência, como fazer ciência, qual a diferença entre ciência e senso comum, ciência e religião, qual o conhecimento entre fé, entre provas científicas, podemos dizer assim, não é? E aí tudo isso foi me encantando realmente, sabe? Então aí, tipo, eu fiquei justamente no curso de filosofia, nunca fiz, pelo menos ainda, né? Nenhum curso de física, assim, eu sei pouco sobre física, mas o que eu sei é justamente acompanhando de uma forma muito informal, né? Muito leiga, assim, vídeos na internet, no YouTube, notícias, conversando com outros amigos que são formados em física também. E aí, justamente, isso foi me levando. Eu tive uma trajetória na universidade, na graduação, que foi justamente me levando para me enveredar por essa área. Né? E eu acabei fazendo um mestrado, né, sobre história da filosofia da natureza, que a filosofia da natureza é justamente o que hoje nós podemos chamar do cientista natural, do físico, porque justamente a palavra ciência, né, ela é uma invenção relativamente nova. O que havia antes era o filósofo natural. Então, assim, justamente o meu percurso dentro do curso foi, eu achei interessante, porque eu comecei estudando um filósofo chamado, né, dois filósofos no início do curso. Os filósofos pré-socráticos são filósofos da antiguidade, filósofos gregos, que justamente são Parmênides e Heráclito. Eu comecei a estudar, né, as diferenças e as semelhanças entre Parmênides e Heráclito. Um falava sobre o movimento da natureza, o outro falava que esse movimento não existia, não, era uma ilusão. E a partir daí, esse estudo me serviu de base para também depois estudar o Santo Agostinho, né, que muita gente sabe, e outras também não sabe, que o Santo Agostinho, o santo que é considerado santo da Igreja Católica, né, foi um filósofo, e que muitos também chamam ele de Agostinho de Hipona, né, que ele está lá na Idade Média, né? Então, tipo assim, o Santo Agostinho ele vai justamente estudar sobre a questão do tempo, o que é o tempo, como nós percebemos o tempo. Ele tem uma obra justamente chamada Confissões, e nessa obra ele vai estudar sobre a questão, né, do tempo, como nós aprendemos o tempo. E tudo isso estava muito atrelado em relação à questão do movimento, como eu já tinha falado assim, já tinha pegado lá de Parmênides e Heráclito. Com isso, depois, né, eu fui estudar outro filósofo chamado Nicolau de Cusa. E ele vai, justamente, ele tem um tratado, uma obra chamada A Douta Ignorância. Olha que nome interessante, né? Porque nessa obra ele vai tipo, meio que estabelecer um método, né? A douta ignorância. Ele vai falar o seguinte: o que é uma pessoa douta? Uma pessoa douta é uma pessoa inteligente, que sabe das coisas. Né? E o que é um ignorante? Um ignorante é uma pessoa que não sabe das coisas. Então, aparentemente, esses dois termos, né, são contraditórios. A douta ignorância. Mas ele fala o seguinte, ele fala que a douta ignorância é porque ele vai justamente analisar o que é o conhecimento humano, como eu conheço, qual é o limite do que eu posso conhecer, e com isso dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Então, tipo assim, somente quando eu reconheço que o conhecimento humano é algo limitado, né, que eu vou ser justamente reconhecer a minha ignorância. E é justamente reconhecer a minha ignorância que me faz ser uma pessoa douta, né? Me faz ser uma pessoa inteligente. Reconhecer que eu tenho um conhecimento limitado acerca do mundo é que me faz uma pessoa douta, uma pessoa sábia. E justamente o Nicolau de Cusa utiliza isso como um método na sua obra, A Douta Ignorância, para estudar o conhecimento humano e, posteriormente, estudar o próprio universo. Né? Inclusive, uma das coisas que eu acho muito bonitas é que ele vai justamente afirmar no livro 2 da obra que o universo é justamente a unidade do diverso. Olha só, universo. Unidade do diverso. Ou seja, o universo é aquilo que nos une, é aquilo que nos conecta. Né? Então, tipo assim, eu acho essa concepção através do quê? Através da própria diversidade. Então, toda a diversidade no seu conjunto, na sua totalidade, é justamente uma coisa
só. A gente tem que enxergar essa unidade por trás da diversidade, né, com os olhos da razão, não com os olhos dos sentidos, porque os olhos dos sentidos nós só vemos as coisas materiais. Bom, aí nisso eu fiz justamente a minha monografia foi sobre o Nicolau de Cusa, né? Eu analisei, olha, um livro que é cosmológico nessas concepções, tem como nós aplicarmos para um discurso ético? Sim, tem como, porque nós podemos justamente aprender muito com o Nicolau de Cusa. Olha só que coisa bonita, eu acho muito bonito. Ou seja, nós, enquanto humanidade, né, somos um ser, apesar das nossas diferenças. E é justamente saber disso, né, apesar das nossas diferenças, que nós somos da mesma família, nós somos do mesmo ser, né, e compartilhamos o mesmo universo e tudo mais. Bom, foi lendo justamente o Nicolau de Cusa que eu descobri que tinha outro filósofo, né, que eu já conhecia de nome há muito tempo, por causa dos documentários que eu assistia quando era criança, que gostava muito do Nicolau de Cusa, né, que era fã do Nicolau de Cusa, que foi justamente o Giordano Bruno. E aí eu comecei a estudar o Giordano Bruno com a sua concepção de universo infinito, que ele vai dizer justamente que o universo é infinito, é povoado por vários povos, né? E na obra, lendo a obra justamente do Giordano Bruno, que vai fazer uma defesa do universo infinito, né, é que ele se refere ao Nicolau de Cusa várias vezes. E aí foi através justamente do Nicolau de Cusa que eu conheci o Giordano Bruno e fiz um projeto de mestrado, né, justamente para estudar sobre o infinito, a concepção do infinito em Giordano Bruno, para a Unicamp, né, que justamente é a Universidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Então, meu projeto foi aprovado, eu comecei a estudar o Giordano Bruno, só que é aquela coisa, né, que infelizmente acontece e aconteceu comigo, né? Não acontece com todo mundo, mas acontece com alguns, mas acontece comigo, né? Eu estava justamente estudando algumas coisas, mas eu percebi que não era o momento assim exato de estudar o Giordano Bruno e tal. Algumas coisas em relação ao projeto não estavam dando certo. E aí meu orientador, né, que também era chamado Márcio, meu orientador, lá da Unicamp, ele sugeriu a gente talvez trocar de tema porque, né, encaixaria melhor com outros propósitos. E aí eu lembro que ele falou o seguinte, olha, eu trabalho e eu oriento nessa área com o René Descartes, com o Tomás de Aquino, com o Thomas Bradoadini, né, que é outro filósofo medieval, e com o Galileu Galilei. Ele perguntou, qual que você mais se interessa? Aí eu olhei, pensei, falei assim, olha, Descartes eu já estudei na universidade, né? Descartes eu já estudei, eu conheço o Descartes. O Thomas Bradoadino eu não conheço muito bem, né? Justamente naquela altura do campeonato para estudar dentro de um tema de um mestrado, né? Um autor que você não conhece, praticamente nada, seria bem difícil, né? O Tomás de Aquino, eu também já tinha estudado algumas coisas, mas eu acho que não era exatamente aquilo que ia me fazer bem mesmo estudar, Sim. sabe? E aí a opção foi justamente para o Galileu Galilei, porque eu já conhecia assim, né, dos livros que eu lia do meu tio lá da infância, justamente dos vários documentários que eu assisti na TV Escola, né, sobre a história da ciência e tudo mais, né, o próprio Cosmos também, né, tem alguns trechos que falam do Galileu, e também porque na escola eu sempre fui apaixonado por esse tema de revolução científica. Eu lembro que eu apresentei um trabalho sobre revolução científica na escola e eu estudei, né, com o maior prazer, assim, né, quando era um moleque, sétima, oitava série, eu acho. E justamente esse tema me fascinava, sabe? E eu lia muito sobre esse tema. E aí eu lembrei, né, de tudo isso e eu falei, então eu escolho ficar justamente com o Galileu. Eu também nunca tinha estudado profundamente o Galileu, só visto uma coisa por cima na universidade, mas mesmo assim eu achei que seria a decisão mais assim correta porque era alguma coisa que eu gostava. E aí eu estudei o Galileu, né, dentro da linha de pesquisa lá no mestrado de História da Filosofia da Natureza, e aí eu fui descobrindo um universo de possibilidades com que você pode estudar com isso. Porque não é somente história, né? Também é filosofia. E logo esse período é o nascimento da ciência moderna.
não é? Que criou-se um modelo de ciência que é seguido até hoje. Então, você justamente pode estudar o passado, a revolução científica, para trazer para o nosso contexto, para a compreensão de várias questões que hoje se fazem presente, que é tanto importante na academia, quanto importante para o próprio nosso dia a dia, né? Estudando justamente toda a filosofia que está por trás da ciência, que toda a filosofia que vai dar base ao próprio nascimento da ciência moderna, que você tem compreensão, né, de basicamente o que a ciência, como ela opera, porque ela fala determinadas coisas, porque ela não fala outras coisas, e que isso é muito importante para o nosso dia a dia, essa compreensão básica, né, Sim. Eu, inclusive, gosto muito de falar, justamente assim, acredito eu, né, isso também, infelizmente, é um problema da educação brasileira, eu acho, né, que às vezes... Nesse ponto, desculpa te interromper, já te interrompendo. Não, infelizmente, você colocou um ponto bem interessante, que aparece o Galileu Galilei, o Giordano Bruno na história, aparece o Galileu na física, mas na filosofia mal aparece essas concepções que você colocou, e o aluno aprende isso de forma separada. Quer dizer, a história é uma coisa, a ciência é outra, mas não consegue condensar nisso num único pensamento que deveria ocorrer nas salas de aula, né, nas bancas das salas de aula, e infelizmente isso de pelo menos uns 20, 30 anos para cá tem sido tratado de forma separada. Eu sou professor de física e sinto falta disso nos livros didáticos, e bem como também na minha formação, veja só, que foi em Campina Grande, na UEPB, né, no CCT da UEPB, também vi isso de forma muito fragmentada. O que é que você sugere para que posso dizer, seria um resgate, não é, dessas concepções, tanto fazerem parte da formação do aluno do ensino médio, como também do estudante que está ali no curso de física ou no curso de matemática? O que é que você pode propor? Não é? O que é que a universidade pode mudar para que isso também reflita no ensino médio? Eu acho que uma das coisas mais importantes a ser feita é justamente estabelecer diálogos. Na minha opinião, assim, é justamente estabelecer diálogos. Porque, como você bem falou, é visto na academia uma coisa como muito separado, né? Física de filosofia, por exemplo. Né? E o que está justamente indo para o ensino médio é aquilo que é estudado aquilo que é refletido justamente na academia, não é? De uma maneira assim mais simples e tal, mas é justamente uma falta de diálogo, assim. Há uma área que se chama justamente filosofia da física, filosofia da ciência, mas justamente eu percebo que os cursos, os departamentos, assim, na minha opinião, deveriam justamente dialogar entre si e tentar fazer justamente minicursos, palestras, cursos de extensão, eventos que interligassem os dois cursos e debatessem, né, questões tanto da física quanto da filosofia. Como eu estava falando antes, o Santo Agostinho ele pensou muito acerca do tempo, né? E se eu, salvo engano, eu posso estar um pouco enganado, né? Mas, salvo engano, foi justamente na introdução de Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, que ele começa falando justamente na introdução sobre Santo Agostinho, né, que ele vai justamente se referir sobre a grandiosidade do pensamento dele acerca do tempo. E perceba, o tempo é um tema de interesse tanto para a física, quanto para a filosofia, quanto para a geografia, né? Então, para a história. Para a história, então, para tudo. Então, justamente assim,
estabelecer mais esses diálogos, né, dos professores, grupos de pesquisa envolvendo esses dois assuntos, por exemplo, física e filosofia, para debater as questões atuais. O que está acontecendo agora no mundo da física? As ondas gravitacionais, a energia escura. E o que é que a galera de filosofia, com a história da filosofia, tem a dizer? Não é? Eu acho bastante interessante, que eu estava vendo um vídeo, né, que, me corrija se eu estiver errado, que justamente o cara no vídeo estava falando que a energia escura, tipo, os cientistas não sabem exatamente, matéria escura, não sabem exatamente o que é, mas sabem que a grande interrogação do momento, né? A grande interrogação do momento, mas que é algo que como se fosse uma cola universal que unisse todas as coisas, né? Justamente. E olha, essa é uma concepção filosófica que existe desde a antiguidade. A própria questão do uno universal, do ser universal, é justamente envereda por esses caminhos. Né? O próprio, um filósofo neoplatônico da antiguidade, né, o próprio Plotino, falou justamente sobre o uno, né, que vai justamente abarca o uno, algo que está além de todas as coisas, que abarca tudo. Né? Justamente essa questão que o Nicolau de Cusa, que também é um neoplatônico, mas já próximo ao Renascimento, né, falou também. Né? O universo é a unidade de todas as coisas. Então ele já estabelece aí como unidade de todas as coisas uma espécie de colo universal que justamente esses cientistas posteriormente, né, estão falando. E aí o próprio Giordano Bruno acreditava que existia uma grande alma universal. Ele acreditava justamente que o universo era um grande animal que possuía uma alma universal e que todo mundo fazia parte desse mesmo universo justamente através dessa grande alma. E na medida que, né, a história vai avançando, se descobre o quê? Né? A questão do atomismo e tal, que tudo é feito da mesma matéria, que é composto por átomos. Então vem justamente aquela ideia de que, olha, nós somos feitos do mesmo material e tudo mais, e que justamente nós somos compostos pelo mesmo material, então justamente participamos do mesmo universo, né? Existe uma espécie de cola universal que nos interliga, né? Então, eu acho isso bastante interessante. E aí, já voltando justamente para a questão, eu acho que, por exemplo, assim, o que se unisse mais, tá entendendo? O que a galera de física tem a dizer? O que a galera de filosofia tem a dizer, né? Por isso que eu utilizei esse exemplo da energia escura, né? Hoje, a ciência, né, a física, trata esse lance da energia escura, né, com cálculos e tudo mais. Mas parece, assim, me parece que os próprios filósofos já percebiam, né, que através da toda a diferença que existe no universo, existe algo que nos une, né, algo como se fosse uma espécie de cola universal e tudo mais. Né, o que anos depois, séculos depois, a própria ciência, a própria física vai identificar que isso realmente existe no universo, alguma coisa que pode ser identificado com isso, né? Não vou dizer que realmente é aquilo, porque... Exato. Na verdade, existe essa interrogação de entender o que é que vem ser a energia escura e o que é que vem ser a matéria escura. Esses nomes não são à toa porque é algo que ainda não está sendo visto ou que não consegue se ver ou mesmo mensurar de forma direta, né? Você, Márcio, propôs e já colocou em andamento o curso da Filosofia da Natureza, aproximações entre física, cosmologia e ontologia, onde eu, com muita felicidade, faço parte desse seu trabalho, sou aluno, tenho aprendido muito com você e com o professor Arthur também, de onde surge a ideia de implementar esse curso juntamente com a UEPB. Tá certo. Eu estava justamente conversando, né, com o professor Arthur, também não conhecia, né, o professor Arthur. Quando eu entrei na UTB, acabei conhecendo ele, e a gente justamente conversando sobre essas questões de ciência e tudo mais, né, sobre todos inclusive esses problemas que você, né, perguntou. Foi por isso que, quando a gente elaborou o cartaz do curso, a gente enviou para a galera de física. E a galera de física começou justamente a compartilhar, né? Só uma coisa que eu estava esquecendo de falar sobre a pergunta anterior. Justamente uma possível solução, né, sobre esses problemas e tudo mais.
A galera de física e filosofia assim poderia justamente, né, se unir mais, participar de eventos, debater e produzir textos é, entre si, e que esses textos não ficassem somente na academia, né? Saíssem em forma de um jornal apoiado pela Universo para a população, né, Podcasts. com podcasts, Exato. revistas apoiadas pela própria universidade, tanto para a população quanto para os alunos da escola, para tratar de questões tipo assim, né? O que é ciência? Como nós podemos, Exatamente, exatamente. não podemos confiar? Porque aí, Popularizar esse conhecimento, não ficar preso, não é? Nos muros da universidade. no mundo da universidade, porque aí traz problemas. A universidade não estabelece um diálogo com a população, né? E justamente traz problemas. Infelizmente. Problemas são esses, né? Terraplanismo, movimento do antivacina, uma negação da existência. Negação científica, não é? Hã? O negacionismo da ciência, que eu, inclusive, já pautei aqui, que o próprio mundo acadêmico, de certa forma, é culpado por isso que está acontecendo, de tanto se concentrar, não é, somente dentro da sua bolha, e não fazer com que o conhecimento extrapolasse os muros da universidade, chegando a todos, não é? A todas as camadas da sociedade. Acredito eu, e isso que está justamente na importância de vocês, né, justamente que se propõem a ser os divulgadores científicos, né, no YouTube, através de rádios, de podcasts e tudo mais. O que eu só acho, o que eu só acho um pouco ruim, né, triste, infelizmente, é que a própria universidade, o próprio universo acadêmico, ele não estabelece, por exemplo, alguém, um porta-voz, não é, entre a própria universidade e a população. Porque você tem lá o professor dá não sei quantas aulas por semana, tem que preparar, tem que corrigir trabalho, tem que participar de reunião, tem que preencher relatório, tem que produzir, tem que cadastrar coisas no sistema, tem que produzir seus próprios artigos, né? E aí ele justamente não vai ter tempo, muitas vezes nem cabeça, né, para justamente estabelecer esse diálogo com a população. E aí parte de muita gente, né, de grandes divulgadores científicos que já estão consolidando o nome aqui no Brasil, né, através do Instagram, do YouTube, do Facebook, para justamente estabelecer esse diálogo, para traduzir o que é que a academia, né, está falando para a população. Né? Então, já voltando à pergunta, eu justamente conversando com o professor Arthur, a gente percebeu que tipo, a nossa linha de pesquisa de estudo meio que se auto-complementava, né? Porque eu justamente no mestrado estudei história da filosofia da natureza, e justamente para poder estudar o Galileu, você tem que entender o contexto histórico do Galileu, entender o que é que o Galileu estava criticando, e com isso, né, eu estudei parte não tudo, obviamente, que é impossível você estudar tudo, mas estudei parte justamente da história da astronomia, da história da física, que correspondia justamente ao pensamento cosmológico e coisas do tipo. E aí, justamente, o trabalho do Arthur, da pesquisa dele, era sobre o Newton. É engraçado, porque eu estudei um pouco, né, na pós-graduação, no mestrado, né, do Aristóteles, né, e até justamente a Idade Moderna, não é? Justamente a época moderna, do Aristóteles até o Galileu, e justamente após o Galileu, quem é que vem é o Newton. Isso. E justamente que corresponde justamente aos estudos do professor Arthur, né? Do Newton, justamente com Leibniz, justamente com Clarke, que é outro correspondente aí entre Leibniz e Newton, e sobre a questão do atomismo, e tudo isso envolve, né, filosofia, não é somente física. Uma vez eu estava justamente assistindo uma defesa de doutorado lá na Unicamp, de um rapaz lá que fez o seu doutorado em Newton. E eu não vou lembrar do nome, porque isso foi em 2014, mas eu lembro de um professor que estava na banca
E o professor falou justamente que Newton, no pensamento do Newton, né, Deus tem uma grande importância. Deus, metafísica e tudo mais, porque não é somente assim a crença em Deus, não é? O Newton tinha e como muitos outros, tal como o Galileu, também tinha, né? Mas sim, tem a noção de que, por exemplo, Deus é o grande mantenedor do mundo, podemos dizer assim, né? Ele a própria engrenagem desse mundo mecânico, desse mundo enquanto máquina, onde todas as peças se encaixam. Então, assim, Newton também tem grandes estudos teológicos. E esses estudos teológicos estão justamente também ligados a estudos filosóficos, porque pensar acerca de Deus não é só uma coisa teológica, e sim uma coisa filosófica. E justamente nesses seus pensamentos é que vem, consequentemente, aí toda a sua física, com aí, né, os seus cálculos, as leis de Newton e tudo mais. Então, sempre teve entrelaçado filosofia com física. Sempre teve Isso. entrelaçado filosofia com ciência. O próprio Einstein vai falar, né, muito sobre isso. Né? E muitos, um amigo meu já falou que muitos professores deles falavam que física nada mais é que filosofia com números. Belíssima definição. Concordo muito. Física nada mais é Concordo que demais. números. E, tipo assim, porque aqueles cálculos mega complicados que eu particularmente não entendo, porque eu não tenho formação em física, mas eu sei que justamente corresponde sim à estrutura do mundo, e essa estrutura do mundo, muitas vezes, muitos físicos, né, vão tentar estabelecer e vão pensar não somente a estrutura do mundo e não somente como ele funciona, mas sim como ele é, o que é o mundo. E justamente Exato. é uma pergunta que demanda totalmente um conhecimento muito filosófico. O próprio a física do século XX, né, quando ela descobre, quando vai estudar justamente o que é o átomo, o mundo subatômico, qual é o limite da matéria, que entra justamente no quê? A física teórica. Eu acho isso interessante, porque a filosofia e a física, né, andaram juntas. Na Idade Moderna, justamente com o nascimento da ciência moderna, nós temos aí a física, a experimental, né, a ciência enquanto uma ciência experimental mesmo. Assim, sabe, que você tem que observar, você tem que fazer os experimentos, utilizar instrumentos e tudo mais. E aí nós temos a separação, né, entre a física e a filosofia. Né? Mas Isso. justamente quando chega o século XX, quando se descobre, por exemplo, todo esse universo da mecânica quântica, né? E vem aí muitas questões e que surge o quê? Surge a física teórica, é como se fosse um reencontro da física com a Exato, exato. filosofia. E isso tudo eu acho muito encantador, sabe? Ô Márcio, um dos objetivos que eu convidei para essa nossa conversa foi a respeito da questão do que leva o Aristóteles, filosoficamente falando, a se basear que a Terra era o centro do universo conhecido, e por que que a Igreja toma, né, esse conhecimento como verdade absoluta e sustenta por quase 1.400 anos. Bom, quando a gente lê o Aristóteles, eu acho bem bastante interessante, porque em algumas obras, né, do Aristóteles, ele vai buscar, né, por definições. E justamente quando ele busca por definições, é que ele vai estabelecer, ele vai analisar as definições sobre um determinado assunto que os filósofos anteriores deram, e depois ele vai justamente dar a sua definição e construir a sua teoria, né? Como, por exemplo, ele tem uma obra chamada, né, Sobre a Alma, do De Animo, tão famoso De Animo, em latim. E aí ele justamente vai falar sobre o que é a alma. E aí ele vai justamente, né, analisar a concepção de alma dos filósofos pré-socráticos e de outros filósofos para depois justamente dar a sua opinião. A respeito da física, né, acontece a mesma coisa. Ele vai perguntar justamente o que é a natureza.
né, como se diz a natureza, e ele analisa algumas propostas e tudo mais. Na metafísica também ele vai analisar muita coisa do que os pré-socráticos falaram a respeito da natureza, a respeito do conhecimento humano, a respeito do movimento natural, para justamente aí ele depois, né, basear aí a sua opinião. Então, eu acho isso bastante interessante. Então, ele vai dizer, né, ele tem justamente duas obras chamadas Física e Metafísica. Meta significa justamente depois, além. Além, para E além. para além. Então, metafísica seria justamente aquilo. Metafísica seria aquele conhecimento a respeito da física, mas que nós não enxergamos, por exemplo. É algo que está além. Como conceitos, por exemplo, de movimento, como conceitos de espaço, né? Como conceitos de tempo, de substância, de ser, de acidente, e por aí vai. Ou seja, nós observamos o efeito do movimento nos corpos, mas nós não observamos o próprio movimento, né? Assim, nós não observamos tal como eu observo esse computador que está na minha frente, né? De modo, assim, empírico mesmo, certo? Então, a grande partida do Aristóteles é lá na física. A metafísica vem depois com um complemento que vai trazer outras questões, né? Mas o que é engraçado é que justamente a física ela é entendida como uma obra que vem depois da física, a metafísica, Da né? física. Entendida como uma obra que vem depois da física. E o próprio nome metafísica significa justamente isso, né? Algo que vem depois da física, algo que está além da física. Bom, então assim, sendo mais direto agora, né, um grande ponto de partida de Aristóteles é entender o que é a natureza, né? E o Aristóteles percebe que é muito importante quando você vai justamente estudar a natureza, é estudar o movimento. O que é o movimento? Então, existe aquela frase muito famosa, né, pelos comentadores medievais, né? Se você ignorar o movimento, você está ignorando a natureza. Então, assim, Aristóteles, né, ele constrói a sua teoria a partir da questão dos movimentos naturais. E a partir justamente desses movimentos naturais é que ele vai, né, que é algo físico, que ele vai justamente construir a sua concepção acerca do universo, né, a cosmologia do universo. E como você bem falou, né, a igreja vai entender depois como justamente teorias oficiais, podemos dizer assim, teorias que correspondem com a verdade, que vai combinar muito bem com certas concepções bíblicas. Só Mas, fazendo uma vírgulazinha aqui, lembrando que a época do Aristóteles também já existia filósofos que defendia o heliocentrismo, não é? Mas a teoria barra filosofia de Aristóteles foi que acabou vingando. Isso porque a igreja toma para ela essa filosofia e vai defender a unhas e dentes e fogo até essa verdade começar a rachar lá por volta do século XVI. ele fala, inclusive, isso. Ele fala, do mesmo jeito como eu falei, né, sobre a questão da alma. Ele parte de algumas concepções sobre a questão do universo, sobre a questão do movimento, né, quando em alguns trechos da física, da metafísica e outro diálogo, que se chama também do céu, né, sobre o céu, ele fala sobre isso. Há quem diga por aí que a Terra é o centro do universo, mas também há quem diga por aí que o Sol é o centro do universo. Então, agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar as duas proposições, e ele vai justamente analisar através com base naquilo que ele está vendo, né? Tem um grande comentador, né, chamado Poiré, que ele vai justamente falar que, embora que a física aristotélica, né, foi totalmente derrubada pelos modernos, né, foi justamente uma teoria física. Hoje não é aceita para muita coisa, mas era uma teoria física do dia a dia. Era uma teoria física a respeito daquilo que eles estavam observando. Eles não tinham justamente instrumentos tal como o telescópio, É. né? Tal como os galileus modernos têm. Então eles observavam, né, já olho nu
E justamente eles viam que, ora, eu estou aqui parado, quando eu olho para o céu, tudo está ao meu redor, tudo está justamente girando em torno de mim, então eu estou no centro de tudo, né? Mas, óbvio, né, tinha muitas outras teorias filosóficas por trás. Então, assim, eu posso justamente explicar a teoria do Aristóteles? Fica à vontade. Tá certo. Bom, e aí também, né, eu falo um pouco sobre o Aristóteles, falo um pouco sobre o Ptolomeu também, depois eu falo um pouco sobre a igreja, tá certo? Bom, o Aristóteles ele vai justamente partir sobre a questão dos movimentos naturais. E aí ele vai dizer que existem dois tipos de movimentos, né? Os movimentos simples e os movimentos complexos. Os movimentos simples são compostos justamente do movimento retilíneo, para cima ou para baixo, e o movimento circular, né? Esses são os movimentos simples. E aí o movimento que existe dos corpos, certo? Ou seja, se eu pego uma pedra e solto, ela cai, né? Justamente para baixo de uma forma retilínea. E os movimentos compostos, né? Que são justamente uma combinação desses dois movimentos simples, né? Do retilíneo e do circular. Então, é que existe esse movimento nos corpos, né? Mas o que o Aristóteles justamente vai falar é que esses movimentos são naturais. O que isso quer dizer? Que esses movimentos, né, os corpos a que correspondem a esses movimentos, tendem para os seus lugares naturais. Isso é outra concepção bastante importante. Ele vai falar, né, sobre a questão do lugar natural dos corpos. O que quer dizer isso? É uma física, como eu estava falando, que ele justamente vai observar ao seu redor, né, e vai justamente pensar acerca de muitas coisas, dessas questões do lugar natural. Cada corpo, ele é composto por um elemento. E esses elementos, né, vão ser os elementos terrestres, que são os elementos mutáveis, perecíveis, são quatro, né? Terra, ar, água e fogo. Né? Justamente vem desde essa discussão da filosofia antiga que vem justamente essa famosa frase, esse famoso conceito, né, dos quatro elementos, né? Terra, ar, água e fogo. E o que o Aristóteles vai falar? Ora, né, os corpos que são pesados obedecem a um movimento retilíneo, né, para baixo. Então, terra. A terra é o corpo mais pesado entre os corpos. Então é por isso que ele vai justamente descer, né? Vai cair para baixo. Né? A água também é pesada, mas não é tão pesada quanto a terra. Então é por isso que a água fica por cima da terra. Perceba que ele já está explicando aqui tanto a questão do corpo terra, como a questão também daquilo que ele estava observando, né? Como era composto a natureza ao redor dele. E aí, o que é que acontece? Acontece que o ar, ele é leve. Então, ele tende para cima. Por isso que o ar fica justamente acima da terra e da água. Né? Nós temos a terra, a água e nós temos o ar. E o fogo é justamente o elemento mais leve e que justamente tende sempre para cima. Suas faíscas sempre vão, né, para cima, que é o elemento mais leve. E perceba, né, se nós pegamos alguma coisa justamente pesada, como uma pedra e tudo mais, né, ele justamente vai cair e vai para baixo. Que o Aristóteles vai dizer, tende para o seu lugar natural, para baixo. Né? Então, a tendência é justamente que esse movimento se complete, né, justamente quando chega no seu lugar natural. Né? Ou seja, nós temos um corpo em potência, aí nós temos dois conceitos muito famosos na filosofia de Aristóteles, que é potenciato. Potência é aquilo que a capacidade de alguma coisa fazer, alguma coisa ser realizável. Sim. É a capacidade de algo. E ato é justamente a realização desse algo. Então, por exemplo, a pedra, né, ela tem justamente a potência de ir para o seu lugar natural. E quando se eu solto a pedra, ela chega no seu lugar natural, porque ela obedece a um movimento natural para baixo. E quando o movimento se concretiza em ato, né, justamente naquele lugar natural. E perceba, né, aquele é o lugar natural da pedra.
Então perceba justamente que o Aristóteles mesmo que já estava também falando sobre questões que os filósofos modernos vão falar, que também é um conceito de inércia. Né? É justamente o que o Newton vai falar, né? Se o corpo está lá no Exato. lugar, Primeira lei de Newton. justo, se o corpo está lá parado, ele vai A ficar tendência é ficar parado. Se está em movimento, parado, a a não tendência ser que alguma força contrária tire ele do lugar. O é isso. Aristóteles meio que já dizia, assim, bem entre aspas, né? Meio que já dizia, assim, algo bem parecido. Que ele vai dizer justamente que há movimentos contranaturais. Ou seja, se eu pego uma pedra e jogo para cima, o movimento retilíneo da pedra é contranatural. Ou seja, é um movimento violento. Mas qual é a tendência do corpo pedra? Não é? Enquanto elemento pesado, é sempre tender para baixo. Então, esse movimento violento, ele vai justamente cessando, não é? Quando ele atinge um certo ponto, o corpo tende a voltar para o seu lugar natural, tá certo? Então, aí, perceba, o Aristóteles ele vai justamente construindo, através de observações, né, do que ele está observando na natureza, essa sua filosofia. Então, nós temos justamente o elemento mais pesado de todos, vai justamente coincidir com o centro, né, de tudo, que é a própria Terra. Né? A Terra Isso. é Isso. justamente o elemento. Né? O planeta Terra ele é composto por 4 elementos. Esses elementos são, né, perecíveis, esses elementos são. Eles compõem, através do movimento, vários outros corpos, podemos dizer assim. Tá certo? E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Aristóteles ele vai dividir o universo em dois. Ele vai dividir o universo em dois, ou seja, ele vai chamar de esfera sublunar, que é justamente a esfera da Terra, que é a esfera que corresponde à esfera da Terra até a esfera da Lua, e esfera supralunar, que é justamente a esfera da Lua até a esfera que corresponde à esfera das estrelas fixas. Então, tudo que está entre a Terra e a Lua corresponde, vamos dizer assim, à própria composição do planeta Terra, que é composto, tudo é composto pelos 4 elementos, entre várias combinações desses 4 elementos. Você pode até pegar, por exemplo, o exemplo da lama. O que é a lama? Nada mais é do que terra com água. Isso. Sabe? Então, tudo é composto por uma combinação desses elementos. Né? E o elemento predominante, né, daquela combinação, daquele corpo, vai justamente determinar o seu movimento. Então, se água com lama continua sendo elementos, a junção de 2 elementos pesados, né, também vai justamente tender para baixo. Então, o Aristudo aqui corresponde, esse universo que nós estamos, corresponde nessa esfera ao mundo do vir a ser, ou seja, o mundo do movimento, o mundo da mudança, o mundo onde as coisas são geradas, são criadas e onde as coisas perecem. Né? Mas é importante também frisar que Aristóteles em nenhum momento também fala que a Terra é plana. E até porque, como ele trabalha com o conceito de esfera, já se tinha noção da esferacidade do planeta, né? E dos demais corpos celestes. Justo. Para o grego antigo, para os geômetras, para os filósofos, a esfera é um símbolo perfeito, é um símbolo da perfeição. Então, assim, por quê? Porque propriedades geométricas, tal como assim, a esfera é aquela que tem todos os seus pontos da sua linha equidistantes, né? Ou seja, com a mesma distância do seu centro, é aquela figura, né, que é aquele corpo, por exemplo, que corresponde à maior área com a menor superfície, e assim por diante, né? Então, tanto uma definição geométrica quanto uma definição filosófica, né? A esfera é a figura perfeita. Então, se ela é a figura perfeita, né? Que se o universo é perfeito, é harmônico e tudo mais, como muitos filósofos vão dizer também, não é cabível que justamente a Terra, ou seja de outro formato, De seja outro formato, exato. Márcio, e onde é que um filósofo pagão, Aristóteles, é absorvido pela igreja e a partir disso daí ele
A sua ideia prevalece durante tantos séculos. E só voltando aqui, é importantíssimo essa sua explicação a respeito do porquê o Aristóteles, né, ele se baseia para achar que a Terra ela é o centro do universo conhecido. Eu sempre gosto de falar assim, porque não é tão simples, não é uma ideia tão simplista de dizer, só porque eu observo as coisas passando ao meu redor aqui, então, não, existe sim todo um pensamento filosófico por trás disso, Uma teoria complexa. existe uma teoria complexa, exatamente como você bem colocou aqui, como é que ele pensava, não é? E ele constrói isso muito bem, diga-se de passagem, e no surgir, então, da igreja, né, do cristianismo, essa ideia é tomada. Por quê? Bom, aí isso também tem muito a ver com a ideia de perfeição e tudo mais, né? Como eu estava falando, é dividido em duas. A física e a cosmologia aristotélica é dividida em dois, né? Aí justamente o que corresponde ao mundo supralunar, que é o que vai da Terra, a Lua, ela é composta por um único elemento que é perfeito, que é imperecível e que corresponde justamente ao movimento circular, né? Por isso que as coisas estão circulando, que é o éter, né? Como eles chamam. Então, perceba como o cosmo aristotélico é organizado, segue uma estrutura. A estrutura que vai, né, justamente da esfera das estrelas fixas. Né? Por que estrelas fixas? Porque até hoje, né, se nós observarmos as estrelas, elas vão aparecer no mesmo lugar no céu. Né? Que tem uma diferença aí dos planetas. Né? Nós sabemos que justamente quando nós observamos os planetas, que planeta significa justamente errante, em inglês, se observarmos o curso dos planetas, ao longo do ano, percebemos que ele vai fazer isso aqui, ele vai fazer um movimento retrógrado, ele vai e volta, depois vai e volta e começa seu percurso. Então, para diferenciar justamente, né, os gregos denominaram justamente a cúpula, que o universo era justamente uma grande esfera, né, fechada, pelo menos para o Aristóteles, e a cúpula que corresponde a essa esfera que fecha o universo, né, tornando ele finito, uma coisa que Jordan Bruno vai criticar lá na frente, é justamente o céu das estrelas fixas, né? Então, tipo assim, o cosmo aristotélico, ele é estruturado, dividido entre céu e terra. Né? Isso Galileu vai criticar lá na frente depois, né? Que ele vai dizer justamente que o céu e a terra é composto pelo mesmo material, sabe? A dissolução do cosmo aristotélico. Então, é assim que é o modelo aristotélico, né, de cosmológico. O Ptolomeu vai justamente, né, também se basear nessa ideia cosmológica, mas o Ptolomeu é astrônomo e tudo mais. E aí ele vai justamente incrementar um sistema de movimentos para explicar esses movimentos errantes dos planetas, né, que é um sistema de epiciclos, de deferentes e tudo mais. Mas a concepção de universo dele, como o universo está justamente estruturado, é basicamente aristotélico. Então, justamente cria-se aí a teoria aristotélica ptolomaica acerca da constituição, da estrutura do universo. E como você bem falou, não é tão simples. Uma vez, justamente, eu perguntei para um aluno meu, quando eu estava em aula, né, o que vocês entendem por geocentrismo? Aí o aluno meu falou, a Terra está no centro do universo. E o que mais? O que mais o quê? Não tinha. Assim, o que mais o que é que vocês sabem sobre isso? O que é que vocês justamente definem? Aí como você bem falou agora, né, que às vezes essas noções são passadas muito com algo muito simplório para a gente, né? Não era simplesmente você olhar e ver que tudo está ao seu redor, né, circulando ao seu redor, que você vai dizer que a Terra é o centro de tudo. Não, existia toda uma teoria por trás, né? Então, né, quando eu perguntei justamente para o meu aluno, aí eu fui explicar, não é bem assim, eu tive que explicar toda a teoria de Aristóteles, a teoria do Ptolomeu,
E depois, né, agregando isso, chega para nós o que é conhecido justamente como teoria geocêntrica, que a Terra está no centro do universo. E isso, justamente, essa concepção, né, já respondendo mais diretamente a tua pergunta, vai justamente ser benéfica para a igreja. Por quê? Porque a igreja, na religião, na Idade Média e tal, os pensadores medievais, né, os teólogos, os cosmólogos medievais e tudo mais, vão justamente unir essa concepção dessa teoria aristotélica e ptolomaica, né, e não somente dessa questão do movimento, né, de Aristóteles, tem outras coisas que também eles vão justamente unir. O próprio Tomás de Aquino, o Santo Tomás de Aquino da Igreja Católica, é um comentador de Aristóteles, e basta frisar também que nós tivemos, sim, alguns filósofos que foram desconstruindo dentro da própria Idade Média ao longo do tempo, né, algumas das concepções de Aristóteles também. Mas, perceba, para a igreja, para o cristianismo, né, o homem é o centro da criação divina. O homem é que vai ser justamente criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Nós temos justamente Deus, os anjos e os homens. E justamente por esse posto tão alto que Deus concedeu para a humanidade, né, é que o homem vai se diferenciar dos outros animais. O próprio Aristóteles também falava que o homem é um ser racional e político, né? E que vai dizer, né, também que isso, e essa definição está justamente lá na obra sobre a alma. Olha o que ele vai falar lá sobre a questão da alma. Ele vai dizer que a alma, ela justamente pode ser dividida em três, né? A alma justamente vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional. Então, o que é que acontece? A alma vegetativa corresponde justamente e que vai estabelecer as funções do corpo vegetativo, que são as plantas. Acima dessa alma e desse corpo vegetativo está a alma sensitiva, que corresponde aos animais, que inclui a alma sensitiva, inclui a alma vegetativa. Mas a alma vegetativa não inclui a alma sensitiva. E acima dessas duas almas, que corresponde a sensitiva aos animais e a vegetativa às plantas, por que vegetativa? Porque justamente elas fazem a sua função básica de que é justamente sobreviver e reproduzir, né? Funções biológicas básicas. E aí nós temos justamente a alma que é superior, que aí é colocado o homem. O próprio Aristóteles, né, tá falando isso lá no diálogo sobre a alma. No diálogo não, desculpa, no tratado, né, na obra. Que é justamente a alma racional. A alma racional inclui a alma sensitiva e a alma vegetativa, né? Mas a alma vegetativa não inclui nem a alma sensitiva, nem a alma racional. E a alma sensitiva inclui a alma vegetativa, mas não inclui a alma racional. É só a alma racional, que corresponde ao homem, né, que inclui também a alma justamente sensitiva e a alma vegetativa. É por isso que o homem é um ser que tem as suas funções, né, biológicas e tal, alimentação, respiração, reprodução. É um ser sensitivo, né, que ele sente e conhece as coisas. E, além de tudo, é racional. Então, o homem vai se diferenciar dos outros animais. Né? E isso o próprio Aristóteles. Mas, voltando à questão lá, toda essa teoria de Aristóteles vai justamente casar muito bem com o cristianismo, porque o homem é o centro da criação divina. O homem é o centro do universo. Né? Então, nós temos toda a religião, as passagens bíblicas, lá no Gênesis e tudo mais, para justamente colocar essa concepção, né, no homem de que ele é o centro da criação. Então, é a importância que Deus deu para ele. E nós temos justamente aí essas concepções filosóficas. Então, justamente na Idade Média, na patrística, na escolástica, que são justamente as divisões assim que nós temos na Idade Média a respeito dos estudos, né? Nós temos justamente aí a união entre razão e fé, ou seja, é justamente tentar justificar a fé por meios racionais, né? Justificar assim, a existência de Deus por meios racionais. Então,
O Tomás de Aquino vai ser um comentador, né, de Aristóteles e vai trazer muitos dos argumentos do Aristóteles para tentar provar a existência de Deus e tudo mais. E é justamente isso, né? Trouxe também as concepções aristotélicas acerca do mundo, não só o Tomás de Aquino, mas o próprio cristianismo, a própria igreja, né, para, né, adotar como um modelo oficial, né? Então é por isso que justamente também, né, não somente, mas é por isso também que a teoria geocêntrica vai ser, como você bem falou no início, eu acho, ela vai ser justamente defendida como modelo oficial acerca do universo por séculos. Acho que, sei lá, 17, 18 séculos. Basicamente são 1.300 anos, né, de defesa, né, Justo. se contar do nascimento do cristianismo a partir do Cristo, né, até século XIV, século XV. Século XV Né? eles retornam com um estudo neoplatônico, depois com críticas a Aristóteles e tudo mais. Isso, exato. Nós chegamos justamente até aí no Renascimento e na modernidade, né? Que justamente com esses pensadores, né? O Copérnico, o Bruno, o Tycho Brahe, né? Que vai fazer algumas alterações no sistema geocêntrico, o Kepler, né? Também, o Galileu, o Newton, todos eles vão justamente, né? Com as suas teorias e estudos começar a justamente desconstruir essas teorias aristotélicas. E era por isso que muitos deles eram perseguidos pela igreja, né? Porque eles estavam justamente não só indo contra essas teorias oficiais geocêntricas, eles não estavam indo somente contra o que era considerado autoridades científicas e filosóficas, que eram os peripatéticos, né? Ou seja, os alunos, os descendentes, os defensores da teoria aristotélica, como também eles estavam indo contra a própria igreja, sabe? E por isso Exato. que muitos eram perseguidos e mortos E aí Inquisição e tudo aí eu mais. destaco três nomes, que são o Nicolau Copérnico, Giordano Bruno e o Galileu Galilei, onde eles também utilizam da filosofia para contrapor a ideia aristotélica do geocentrismo. Sendo que o Copérnico ele é muito revolucionário, porque ele adota o sistema heliocêntrico não tanto por questões filosóficas, mas porque ele é o que melhor explica a mecânica celeste em relação ao que foi proposto pelo sistema aristotélico e de Ptolomaico, né, de Aristóteles e Ptolomeu, com aquela questão dos epiciclos. Eu vou até colocar aquela animação aqui que você utilizou, que mostra muito bem como o sistema heliocêntrico, ou seja, como deslocar o Sol para o centro, daria muito mais sentido à mecânica celeste conhecida daquela época. Justo. Inclusive, como você falou, né, justamente daquela animação, né, o próprio argumento assim também de Copérnico e Galileu, né, porque havia uma discussão, né? E o Galileu e o Bruno vão colocar o Copérnico como filósofo também. Tipo assim, Copérnico não era um simples astrônomo, ele também era um grande filósofo. E o sistema que ele propôs, além de ser um sistema matemático, né, é um sistema muito harmônico e simples. Né? E o próprio argumento do Galileu era isso, né? Que se Deus criou o mundo, por sua simplicidade, né, por sua harmonia, ele não ia justamente criar o universo através de um sistema ultramente complicado de ciclos, epiciclos, deferentes e tudo mais, um ciclo colocado em cima de outro, que esses ciclos são justamente os movimentos dos corpos celestes no universo, né? A mecânica celeste, como você falou. Então, tipo assim, enquanto muitos estavam, os luteranos, os filósofos aristotélicos, estavam justamente também criticando o Copérnico, né, o Galileu vai fazer uma defesa do Copérnico, colocar que ele justamente não era um simples astrônomo, ele também era muito filósofo, que estava muito atento a essa questão de harmonia, de simplicidade e da facilidade que é, por exemplo, prever os cálculos, prever os movimentos dos corpos celestes. Então, assim, como você bem falou, né, era mais fácil você justamente deslocar
Terra do centro e tornar mais justamente um planeta como os demais e colocar o Sol no centro, né, do que sustentar todo esse sistema de Complicado, mercado, né, de complicado. ciclos e mais ciclos e definidos ciclos e tudo mais. Então, assim, funciona tanto para uma concepção filosófica acerca do mundo, né, tanto quanto a facilidade dos cálculos e do próprio modelo, né? E o Galileu vai falar isso muito bem, que é justamente a defesa da simplicidade do sistema copernicano, que era justamente o sistema heliocêntrico, que é o Sol no centro do universo, e não somente, e não a Terra. O golpe de misericórdia do geocentrismo, você acha que foi dado com o Kepler ou com o Newton? Através da lei de Kepler ou através da lei da universal, da gravitação universal, desculpa. O golpe de misericórdia No geocentrismo. no geocentrismo, olha, acredito Porque eu. aí já começa a usar matemática, né? E aí quando se começa a usar, porque só voltando aqui, o Bruno Copérnico e o Galileu, eles utilizaram muito da prerrogativa filosófica, né? Da conjectura, mas o Kepler e o Newton, o Isaac Newton, eles já passam a mostrar matematicamente onde a física, a matemática e a astronomia se encontram e demonstram que não tinha sentido nenhum a utilização do sistema ptolomaico de epiciclos para explicar a mecânica celeste e, por consequente, sustentar o geocentrismo. E o Copérnico vai também explicar tudo isso através de um grande sistema matemático. Né? A obra de Copérnico Sim. é inteiramente uma obra matemática, mas é uma obra astronômica, não é uma obra física. Naquela época, via-se justamente como ciências, né, separadas e tal, assim, né? Ou seja, a astronomia era uma ciência matemática e a física era tida como uma filosofia natural, era observar os corpos e observar o universo e através das noções de substância, de matéria, né, de potência, de ato, de ser, definir o que era a physis, né, que é justamente a tradução para a natureza. A natureza é a tradução para a physis. Mas eu acho, na minha opinião, né, tem com certeza aí outros estudantes de filosofia e de física, outros comentadores e autores podem achar diferente, mas assim, para mim, e essa também é uma opinião que até eu posso mudar, né, um dia, não é? Sim. Porque como você falou do Newton, né, infelizmente eu ainda não tenho estudos muito suficientes acerca do Newton, né? É algo que eu pretendo começar. Mas assim, eu acredito eu que esse golpe de misericórdia, assim que você falou, esse golpe final, foi dado pelo Newton. Por quê? Porque, tipo assim, na época do Galileu, o Newton viu depois do Galileu. Isso. E o Galileu sofreu muito com a perseguição do pessoal que não aceitava essas teorias. Tá entendendo? Então, o Galileu, ele defendia Copérnico. Então, Galileu, no século XVII, ainda tinha que convencer a igreja, tinha que convencer a filosofia tradicional, os filósofos tradicionais que estavam defendendo justamente a filosofia aristotélica. E é justamente com a obra de Galileu, que fica muito famosa por toda a Europa, já naquela época, enquanto o próprio Galileu era vivo, ele já era muito conhecido, né? Justamente com a própria obra é que começa, que ele está justamente tentando desconstruir os argumentos, né, aristotélicos, os argumentos ptolomaicos, e ele vai trazer todo um diálogo junto com uma obra que se chama Diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, né, que muita gente entende como a obra principal assim, do Galileu, né, publicada em 1652. Ele vai justamente trazer toda uma análise do sistema copernicano naquela obra e vai defender justamente com provas empíricas, né, como por exemplo a construção
da luneta que ele construiu, né? Muita gente pensa que ele foi a pessoa que inventou a luneta, mas ele Na verdade, não inventou. Ele só aperfeiçoou, na verdade. aperfeiçoou. Ele diz muito bem lá na sua obra chamada O Mensageiro das Estrelas, de 1610, Sidérios Núncios. lá de um holandês, eu acho. Isso. E ele mostra como ele aperfeiçoa a luneta e consegue uma ampliação muito maior do que o holandês tem conseguido. Mas o que foi importante, o que o Galileu fez? Ele não somente ficou observando as coisas de longe, como, por exemplo, assim, para fins militares, né, que vê os navios ao longe, não. Ele utilizou para fins astronômicos e científicos. Ele começa a observar, né, a Lua, ele vê que a Lua não era uma esfera cristalina e perfeita, como Aristóteles falava, mas que a Lua era composta de montanhas e crateras e buracos, né, que era feita de queijo, né, podemos dizer assim. E aí ele vai observar justamente que existiam outros pontos de rotação no universo além do Sol, que era justamente o que o geocentrismo defendia, além do Sol não, além da Terra, né, que era a teoria geocêntrica, o que a teoria geocêntrica defendia, que a Terra era o único ponto de rotação, né, o centro de rotação do universo. O Galileu olha para Júpiter e vê que existe 3 pontinhos lá ao lado. E 4. aí, né, primeiramente ele observa 3. 3, sim. Primeiramente ele observa 3. Ele acha muito curioso. Quando ele observa no outro dia, também observa 3, mas estavam numa disposição diferente, né? 2 de um lado e 1 do outro. Enquanto no dia anterior só estava tipo 3 de um lado de Júpiter. E ela acha aquilo muito estranho. E ele decide continuar observando. E aí, com o passar dos dias, é que ele percebe que não são 3 pontinhos, mas 4 pontinhos. E aí ele fica 2 meses observando, até concluir que o que ele pensava que era o planeta Júpiter circulava. Mas não, o planeta Júpiter estava fixo e existiam pontinhos ao redor de Júpiter, né, que a gente chamou de estrelas. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Né? Que o Galileu, ele justamente traz aí provas observacionais, né? Provas é uma palavra muito pesada, porque justamente nós estamos no nascimento da ciência moderna, né? Então, nós não temos hoje em dia assim as coisas tão definidas como era naquela época, né? Essas noções de prova e tudo mais, é como a gente entende hoje. Né? Os próprios adversários de Galileu tinham argumentos referentes à óptica e tudo mais, que eram argumentos muito bons, né? Que podia problemas com a óptica em relação à luneta e tudo mais, né? Mas assim, o Galileu ele vai justamente utilizar disso tudo para poder desconstruir a teoria geocêntrica de Aristóteles e Ptolomeu, né, a teoria geocêntrica, e vai cada vez mais perceber que aquelas coisas que ele estava observando casavam muito bem, perfeitamente com o sistema de Copérnico. Então, o Galileu vai trazer muitos fatos empíricos, fatos observáveis por todos, justamente para poder dar uma base empírica para o sistema matemático astronômico de Copérnico. E o que é que acontece? Acontece que justamente, né, voltando à tua pergunta, né, tipo, eu acho justamente entre esses que você citou, né, que um golpe vai ser justamente não com Kepler, mas sim assim com Newton, sabe? Porque o Newton ele já está, né, não está mais tanto preocupado com essas noções de desconstruir a teoria geocêntrica aristotélica. Porque né, quando Galileu morreu, foi em 1642. 43. 43, alguma coisa assim, 42, 43. Eu acho que foi justamente um ano depois. O ano que nasce o Isaac Newton. Nasce o Isaac Newton. Aí, tipo assim, a obra e a filosofia do Galileu, né, que é uma obra que vai justamente fazer uma defesa do sistema copernicano, até chegar justamente à época que o Newton cresce e vira um adulto, não é? Vai sendo justamente aceitada por toda a Europa. E aí o Newton ele justamente ele não vai assim ter
problemas com isso. Levando em consideração também que o Newton era inglês, a religião era anglicana, quer dizer, a Inglaterra não estava sob o jugo da Igreja Católica e, de certa forma, isso foi bom para ele, para o Newton, não é? Bem como para a ciência. É totalmente diferente da Itália, né? Exato. Márcio, antes da gente terminar o nosso papo, eu gostaria que você desse algumas dicas de leitura para os jovens que estão, de repente, com interesse de fazer filosofia. Eu te pergunto, O Mundo de Sofia ainda é o livro introdutório para que adolescentes, né, desperte o amor pela filosofia? Eu li aquele livro, me ajudou muito na época que eu fiz meu curso de física. Ele foi lançado mais ou menos ali em 96, se não me engano, esse livro. Eu estava próximo a terminar o meu curso aí na Universidade Estadual da Paraíba. E foi uma leitura que me despertou muito para o lado da filosofia e que me ajudou muito na conclusão do meu curso, né? Então, o que é que você sugere aí para que essa geração que está aí nos vendo, essa nova geração que está nos vendo, também possa despertar o seu amor pela filosofia? Olha, eu já peço desculpa porque, tipo assim, eu acho que eu falei muito rápido sobre muitas coisas, né? Porque, infelizmente... Tranquilo. Falou no tempo certo. Infelizmente, a filosofia é impossível, sabe? A filosofia é impossível você falar de tudo e de uma maneira tão, assim, profunda, mas rápida, sabe? Mas, assim, pelo menos o bom é que a gente trouxe um panorama introdutório sobre essas questões de história da filosofia da natureza. Por quê? Porque dentro da filosofia, como eu estava falando lá no início, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, nós vamos ter aí várias áreas dentro da filosofia, né? Então, assim, para quem se interessa, é importante saber que a filosofia é muito importante, tanto para a nossa formação mais profunda como física, como médico, né, que vai falar muito sobre ética, como advogados e juízes, que vai falar muito sobre o direito, né? A filosofia ela tem esse conhecimento básico para eu pensar acerca do dia a dia, né? Basicamente, a filosofia ela é entendida como isso, né? É o pensar, o refletir sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, tanto nessas questões do dia a dia, quanto questões que nos envolvem, né? Ou seja, questões de ética, questões de política, questões de conhecimento humano, por que não, né? Como a gente estava falando da importância da ciência e de defender certos conhecimentos científicos frente a esse negacionismo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Então, assim, tudo isso eu acho muito importante. Então, para o estudante assim que se interessa em filosofia, é bom saber assim basicamente de duas coisas que eu acho, né? Primeiro, ter um bom conhecimento da história da filosofia e depois ter um bom conhecimento das áreas da filosofia. Que áreas são essas? Lógica, filosofia da ciência, política, ética, metafísica, epistemologia, filosofia do direito, filosofia da linguagem, filosofia da mente e por aí vai. Sabe, tem muitos caminhos. Muitos caminhos, sabe? Mas assim, e aí você encontra várias coisas. Eu acredito que o Mundo de Sofia ainda assim é uma boa opção, porque ele vai resumir muito bem e resumir em forma de romance, né? De história, a própria história da filosofia. Então, assim, para o estudante que nunca teve contato, né? Eu super recomendo a leitura da obra O Mundo de Sofia, né? Sofia, justamente a personagem que é retirada do nome de filosofia, que significa sabedoria. Ou seja, alguém aí se chamada Sofia ou conhece alguém chamado Sofia, sabe que o nome significa sabedoria e que o filósofo é aquele que é amigo do saber, né? Amigo da sabedoria. E justamente a história o Mundo de Sofia ele vai justamente tratar através de um romance, vai contar, né, através das aventuras da pequena Sofia a própria história da filosofia, sabe? Vai narrar isso aqui.
E aí fica bem mais fácil, uma vez você lê a história da filosofia, fica bem mais fácil de você partir para vários manuais, né? Manuais justamente que contam também a história da filosofia, mas de um modo um pouco mais profundo. Nós temos vários manuais, nós temos várias coleções, como eu falei, né? Se você quiser se enveredar por uma área como estética, que a estética é a filosofia da arte, do belo e tudo mais, né? Também temos várias coisas sobre cultura. Tem várias coleções também, com uma coleção chamada Passo a Passo, que são obras, conhece, né? O que é filosofia? O que é filosofia, Li. não sei o que, são livros pequenininhos, que são introdutórios e tudo mais, que correspondem, e lá tem referências para outras obras, outros manuais, que a gente pode encontrar também. Tem uma coleção que acho que é um livro amarelo, eu sempre esqueço o nome do autor, né, que se chama Filosofia, né? Tem filosofia, tem política, tem sociologia. Política é tipo, sociologia é um livro verde, e filosofia é tipo um livro amarelo, assim, grandão, né? Tipo um almanaque mesmo. Então tem vários caminhos, né? Vários canais aqui no YouTube, tem várias páginas no Instagram e tudo mais, em que a gente aprende hoje filosofia, né? Muito fácil, assim, de diversos modos, através de alguns memes que introduzem né, de alguns filósofos e tudo mais. Certa vez eu vi um meme de botando dois filósofos que eu acho que acho que era o Platão e o Aristóteles para falar acerca do futebol. Só que, sabe, já tinha uma noção ali, né? Um falando acerca do mundo das ideias, o outro da própria realidade e esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho, na minha humilde opinião, que hoje o saber filosófico ele está mais disseminado do que quando eu entrei na época do curso. Sim. Sabe? E nós temos hoje também aqueles professores de filosofia, né, que são muito famosos aqui, né? Nessas plataformas digitais, que é o professor, né, o Mário Sérgio Cortella, que é o Karnal, que é o Clóvis de Barros, né? O Clóvis de Barros. Sim. E outros, sabe? Então, assim, o próprio YouTube também, né, oferece, né, vários vídeos sobre a história da filosofia e tudo mais. Então, sempre assim tem várias opções, coisas que na minha época no emprego assim, eu não tinha muito, sabe? Eu percebia que tipo, não existia muito essas coisas. Tinha sim manuais, mas a gente, né, não via muito fácil nas bancas, né, dos jornais ou nas mídias, né, como vê hoje. Exato. Professor Márcio Corrêa dos Santos, muito, muito, muito obrigado. Era uma conversa que há muito que eu queria ter, principalmente para, como é que eu posso dizer, tirar esse véu simplista a respeito do geocentrismo. Não que eu esteja defendendo, longe disso, por favor. Né? Em tempos de negação científica, vão dizer que eu virei um geocêntrico. Não é isso. Eu estava muito precisando que uma pessoa explicasse bem, e ainda bem que encontrei você, que nos permitiu essa explicação maravilhosa a respeito da filosofia por trás do geocentrismo. Suas considerações finais. Não, uma opinião de consideração final, coisa que você falou aí, né, sobre não pense que eu sou geocentrista. Mas é muito importante a gente saber da história em geral, né, da história da ciência, da história em filosofia. Por quê? Isso é uma opinião pessoal e que eu digo para os meus alunos, né? O conhecimento da história é muito importante, por quê? Porque nós conhecemos o passado para entender o presente e não se iludir com o futuro. Excelente, excelente. Sim, é muito importante todo esse conhecimento histórico, porque a gente entende, né? Porque hoje em dia nós acreditamos naquilo que acreditamos, porque houve um processo histórico, né, de teorias que foram levantadas, que foram desconstruídas e tudo mais, para a gente entender como é que é o próprio processo do conhecimento científico, como é o próprio processo do conhecimento filosófico, para a gente entender tudo isso que está acontecendo hoje, né? Evitar esse negacionismo que só faz mal para todo mundo, né? Evitar esse negacionismo e tentar construir a partir daí, né, a nossa visão, da nossa própria compreensão de um mundo, nos localizarmos, né, nós agirmos sobre o mundo e com isso construirmos o nosso futuro que
eu sinceramente espero que, assim, com todas essas noções, né, cada um vai contribuindo de um determinado modo, não é? Você com seu conhecimento de física, eu com conhecimento assim de vamos pensar acerca de tudo isso que nós estamos acontecendo para evitar que o futuro seja é, pior do que Seja, está agora. eu infelizmente cantei a pedra que é, nós iremos passar por uma idade das trevas, né? A Idade Média, e eu achava que isso ia lá uns 20, 30 anos à frente, mas infelizmente já estamos nela agora, né? E que a gente possa sair o mais rápido possível deste momento terrível que estamos passando na nossa história. E tem muito, só que tu falou aí, né, que eu lembrei que tem muitos autores que eles querem justamente desconstruir esse termo de Idade Média e Idade das Trevas, sabe? Porque teve muito avanço científico, muitas questões filosóficas e tudo mais. Sabe? Tem muitos autores que são especializados nessa área de filosofia medieval, de história medieval, que eles também querem assim desconstruir. Mas eu entendo o termo, né? Sim. Idade das Trevas e Pelo menos realmente para as ciências não foi bem, não teve muito avanço não, viu? ciências não, mas assim, uma questão de filosofia, questão de história, assim, teve muitas questões assim também, né? Mas isso é um debate Para posterior. outro momento. Então, pessoal, esse aqui é o Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica, e hoje também falando de filosofia aqui com o professor Márcio. Muito obrigado, professor Márcio. Obrigado, viu? Eu agradeço muito e como eu falei no início, é muito boa a oportunidade da gente sempre conversar sobre aquilo que a gente gosta e sobre temas que são muito importantes para o nosso dia a dia que muitas vezes nós nem sequer percebemos, né? Uma coisinha que lá de 2000 anos atrás faz a gente compreender algo de hoje em dia e pensar sobre o hoje, né? Exato. Então, eu tenho a agradecer, viu, pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado a você que está nos assistindo. Deixa aí sua curtida, mande aí seus comentários também, ok? Divulgue aqui o nosso canal. Muito obrigado, um cheiro e até a próxima, até o próximo programa. Tchauzinho. Tchau, gente. Obrigado.